Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sim.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da SIM e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Tiago Muramatsu, diretor-presidente da SIM, e o Sr. Hector Leitão, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Tiago Muramatsu, que dará início à apresentação. Por favor, Tiago, pode prosseguir. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui para ouvir o nosso call, que a gente vai falar um pouquinho aqui de como foi o trimestre e também falar um pouco de perspectivas aqui, indo já agora no segundo mês do segundo semestre desse ano. Dando início, a gente vai começar pela parte de desempenho operacional, que a gente tá bem contente aqui com os resultados que eles vêm melhorando aqui, quando a gente acompanha tanto na ocupação física quanto na ocupação financeira. Mais para frente, o Hector vai falar também um pouco dos resultados financeiros, que também eles tiveram uma performance boa aqui nesse segundo trimestre. Então, dando início aqui na parte de ocupação física, a gente saiu aqui em 21 de uma ocupação de 88,4 para em 22, 90,7. Esse trimestre aqui a gente finalizou em 91,9. A gente até colocou uma informação de uma alocação relevante que a gente fez aqui já no curso do terceiro trimestre, no Gran Plaza, que foi a alocação integral do prédio comercial que a gente tem lá, né? Ele foi desocupado em 2022 e a gente agora conseguiu já finalizar a ocupação dele, e ele tem um impacto aqui relevante dentro da ocupação física, que vai melhorar um pouquinho aqui por conta dessa alocação. Indo para a ocupação financeira, a gente também teve um crescimento aqui, saindo de 90 em 21 para 90,7 em 22, e agora a gente teve um crescimento aqui de 1,4% pontos percentuais, né, saindo aqui de 90,7, já chegando aqui em 92,1. Também esse resultado não está considerando aí essa última alocação que foi realizada agora em julho. Indo para o próximo slide, aqui entrando um pouco mais no detalhe, falando de edifícios corporativos, a gente também teve um incremento aqui na alocação, tanto na parte física quanto na parte financeira, né? Então, a gente finalizou o trimestre com uma ocupação de 85,5% física e 88,2% na financeira. Acho que do lado dos escritórios AAA, né, o grande ofensor aqui é o CEO, que tem ali uma alocação, uma ocupação um pouco mais baixa. Em compensação, a participação no resultado financeiro dele é menos relevante, né? Então, quando a gente até compara aqui a física com a financeira, no AAA a gente está na física em 83, na financeira a gente está próximo aqui de 90. No classe A, que acaba sendo um pouco mais uniforme, né? A gente tem 3 edifícios na Chácara Santo Antônio que estão integralmente locados, e a gente tem uma vacância um pouquinho maior aqui, tanto no Brasília Machado, quanto também a gente tem no Soares Street. Falando de shopping, que eu acho que dentro principalmente da ocupação financeira, acaba tendo um peso maior do que os escritórios nesse momento, né? A gente conseguiu aqui ter algumas melhoras, né? Então, quando você olha aqui a ocupação do segundo trimestre de 23, 94,2, não é considerando o prédio
considerando também o prédio que a gente acabou de locar do Gran Plaza, né? Então, a gente agora já está mais próximo aqui dos 95% de ocupação física, e na financeira a gente está em 93,5%, que também deve dar deve ter um leve incremento por conta dessa locação. Avançando aqui dentro do campo de shoppings ainda, né, falando das vendas, a gente teve um resultado que é muito positivo aqui nas vendas, né, principalmente no cenário onde a gente tem uma inflação de GPM negativa nos últimos 12 meses. A gente saiu aqui de uma venda total de 700, e a gente criou aqui um build-up para mostrar onde que a gente conseguiu contribuir aqui para a gente crescer 7,3%, né? Então, uma parte disso, que são os 3,3% aqui de vendas de mesma loja, que representou 21 milhões. Uma outra informação aqui que a gente acha muito, muito interessante compartilhar, que é de substituições, né? Então, a gente tem feito um trabalho aqui de qualificação de mix, e isso, por si só, aqui também incrementou mais 21 milhões aqui nas vendas desse trimestre. E, por último, algo que a gente tem também investido bastante tempo, que é tanto em quiosques como em eventos, e isso daqui também acrescentou a venda do segundo trimestre do ano passado, mais 8 milhões. Então, a gente finaliza esse trimestre com 750 milhões de venda, né, crescendo aí 7,3% em cima do ano passado, que basicamente é um crescimento real de venda. Nas mesmas lojas, a gente fechou o trimestre aqui em 3,3%, bem abaixo dos 2 trimestres anteriores, né? E eu acho que do trimestre anterior e também do ano anterior, eu acho que um impacto importante era, obviamente, ainda um resquício de efeito de pandemia no primeiro trimestre de 22, que refletiu em 23, e obviamente a desaceleração da inflação, ela também acabou contribuindo para que fosse um pouco mais baixo aqui o resultado de vendas de mesmas lojas. Em compensação, no aluguel de mesmas lojas, a gente conseguiu manter aqui um número ainda bastante alto, fechando em 8,1% aqui de crescimento dentro dos aluguéis nas mesmas lojas. Agora, aqui passando para a parte do desempenho financeiro, eu vou passar a palavra para o Hector. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos seguindo aqui falando do desempenho financeiro. Quando a gente olha aqui, começando pelo desempenho das propriedades, tivemos um crescimento de 9% no NOI, né, consolidado no trimestre, e fechamos o semestre com 8% de crescimento, bastante concentrado no top line, né, nas receitas. A gente teve uma boa evolução nos últimos anos em relação a custo, e agora a maior contribuição aqui no resultado, de fato, é crescimento de aluguéis aqui nas propriedades. Em relação a shopping, o crescimento foi de 11%, bastante robusto. Fechamos aqui o trimestre com 40 milhões de NOI, versus 36 no ano anterior, e no semestre 79,8, né, já considerando recuperações de inadimplência, versus 70 milhões do ano anterior, um crescimento de 13,7%. Então, está muito contente aqui com o resultado, considerando que boa parte dos aluguéis são reajustados por IGPM, que tem estado em campo negativo. Então, um crescimento real bastante robusto, que deixa a gente bastante animado, que a estratégia tem sido correta. Em escritório, a gente tem um crescimento no TRI de 5,8%. De 8 milhões, a gente foi para 8 milhões e meio de resultado. E no semestre, a gente tem uma queda de 7%, fechando em 16 milhões de NOI de escritórios no semestre. Eu comentei no trimestre passado que houve um efeito de linearização no Birman 10. Se a gente excluir esse efeito, a gente tem um crescimento de 3%. Então, ainda positivo frente aqui a um GPM negativo, que é base para a maioria dos contratos. Seguindo na análise, falando do EBITDA ajustado, que é o nosso resultado operacional, agregando serviço às despesas de escritório, a gente tem um crescimento de 14%, e bastante explicado aqui pela performance dos ativos, né? Não tem nenhuma novidade em relação a despesas, a outros, ou a resultado de serviços. Então, aqui o crescimento robusto em consequência da performance dos ativos. Quando você olha no semestre,
a gente fica flat em relação ao ano anterior, e aí tem um impacto também que eu comentei no tri passado, que no primeiro tri de 22 tivemos uma reversão de provisão de bônus aqui na companhia. Se eu excluo esse efeito, a gente tem um crescimento de 11% no EBITDA, então bastante positivo também. No resultado financeiro aqui, que foi, acho que, a grande alavanca do resultado, da melhora de resultado também de um ano para o outro, a gente tem uma queda aqui de resultado financeiro líquido de 44%, ou seja, a gente melhorou, passou de uma despesa líquida de 38 milhões para 21. E aqui tem alguns fatores importantes para comentar, né? O primeiro deles é nossa estratégia de desalavancagem mesmo, né? De pagamento de dívida bruta, que você acaba tendo um custo de carrego aqui entre o que você é remunerado no caixa e o que você paga de dívida. Então, essa estratégia vem dando resultado agora, mesmo a Selic estando um pouco acima na média do ano passado. A gente teve também um efeito positivo de PCA, que tem desacelerado e uma boa parte da nossa dívida é em PCA, a gente vai ver depois a abertura. Então, isso ajudou também a ter um custo menor. E também teve um pouco de receita financeira melhor, mesmo tendo um caixa mais reduzido, a gente teve algumas performances boas aqui das aplicações. Aí, olhando no semestre, também uma queda de 30%. Então, fechamos aqui com uma despesa líquida de 51,8 milhões versus 72,9 do ano anterior. Seguindo, o lucro líquido, então, a gente, olhando, né, somando essas variações, a gente tem uma melhora bem expressiva. A gente teve um lucro líquido ajustado de quase 3 milhões no trimestre versus um prejuízo de 15 do trimestre do ano anterior e um prejuízo de 6,4 no semestre versus 20 milhões de prejuízo no semestre anterior. Quando a gente olha a FFO ajustado, que excluindo os efeitos de depreciação, que não tem efeito caixa, a gente fechou tanto o trimestre como o semestre com uma geração de caixa aqui de 12 milhões versus 6 milhões aqui de FFO negativo, 6,6 no trimestre anterior e 2,9 no semestre anterior. Então, a gente, resumindo aqui, o operacional está indo muito bem, a gente tem um crescimento robusto nos ativos, especialmente nos shoppings, tem tido uma retomada muito boa desde o ano passado. A estratégia, as despesas estão bem controladas aqui, as fixas, né, da empresa como um todo, e o resultado financeiro vai começar a melhorar, reflexo da estratégia de pagamento de dívida bem acelerado que a gente fez no ano passado, mais a queda dos juros que a gente começou um ciclo aqui de corte na Selic. Então, as perspectivas são muito positivas para os próximos trimestres também. Seguindo no slide de endividamento, a gente fechou o trimestre com 292 milhões em caixa, uma dívida bruta de 1,76 milhões, é uma redução aqui de um pouco mais de 230 milhões versus o tri do ano passado, dívida líquida total resultante de 784 milhões. Quando a gente olha a alavancagem, também a gente teve uma melhora, né, de 6 vezes para 5,87 vezes nesse trimestre, principalmente por conta do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, a gente tem tido aqui um running rate de EBITDA melhor, né, crescendo a cada trimestre. Então, a gente deve ver essa redução de alavancagem nos próximos trimestres também. Quando a gente olha covenants financeiros, que visão IFRS, a gente também teve uma boa melhora de 5,5 para 5,16. Então, estamos com bastante folga aqui nesse índice de alavancagem, que é de 7 vezes. E o outro covenant importante, que é ativos desonerados sobre a dívida corporativa líquida, também a gente tem uma folga aqui de 2 vezes, né? Então, em relação ao cumprimento das obrigações, a gente está bem confortáveis aqui, estamos bem confortáveis. Por fim, no último slide, mostrando um pouco do cronograma de amortizações, a nossa estratégia justamente foi pagar dívidas com vencimentos mais curtos, né? Então, a gente alongar a nossa duration de dívida
e melhorar o custo médio do perfil da dívida. Então, nos próximos 1 ano e meio, aqui, 18 meses, a gente tem uma amortização pequena para fazer. São dívidas que têm amortizações mensais, então também não temos grandes obrigações aqui nos próximos meses. E só em 2025 a gente vai ter 200 milhões aqui de obrigação, de amortização. Sobre o perfil da dívida, 35% da dívida em IPCA e o restante em CDI. Então, aqui justifica bem porque que o IPCA, a desaceleração do IPCA foi importante também e respondeu parte da queda no custo da dívida, né, das despesas financeiras. E o custo médio aqui, a nossa dívida em IPCA é IPCA mais 6,5%, e o custo médio de CDI, o spread médio é 1,5%, que também é um spread bastante baixo aqui, tendo em vista aqui o cenário macro, então a gente está bem equacionado com o perfil da dívida também. Eu finalizo a parte financeira. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo do Q&A, seguindo de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem por escrito do senhor Fernando Teles. Ele diz: pessoal, parabéns pelos resultados. A empresa SPX Sim Gestão de Recursos Limitada faz parte da estrutura societária da companhia. Se sim, de qual maneira e em qual proporção de participação? Obrigado. Ele tem, na verdade, mais uma pergunta também. Se me permitirem outra pergunta, como estão os resultados do Shopping Metropolitano Barra, principalmente em questão de vendas, aluguéis e vacância? Obrigado. Oi, bom dia, Fernando, tudo bem? Bom, vamos lá. A primeira pergunta aqui que você fez em relação à SPX Sim, vou ser sincero que eu não sei se é exatamente a razão social onde a gente é sócio, mas a gente tem uma sociedade, né, de 50-50, de uma gestora de real estate. Então, lá a gente hoje tem 2 fundos, né, tem um FIP e um FI. A gente colocou até no release algumas informações em relação à performance desses 2 fundos e a nossa participação. Mas a nossa participação societária direto hoje é na holding que tem a gestora. Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa você pode complementar depois. Em relação ao resultado do Metropolitano, o Metropolitano ele tem crescido muito aqui nos últimos anos, né? Principalmente depois de 2019 para frente. A gente teve ali um pouquinho de queda em 2020, mas desde então a gente tem se recuperado bem lá, ele tem crescido bastante. Então, para dar um pouco de perspectiva aqui em relação à venda, né? Então, em relação à venda, a gente tem hoje, até o final desse segundo trimestre, né? Primeiro semestre, a gente tem um crescimento de um pouco mais de 10% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A nossa vacância hoje lá também, ela tá baixa, hoje a gente está com um pouco menos de 4% de vacância, e de resultado lá a gente também tem crescido aqui mais de 10% em relação ao ano passado. Bom, ele está seguindo bem a levada aqui dos nossos outros shoppings também. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, por favor, utilize o campo do Q&A seguindo de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Demian Baum. Ele diz: bom dia, foi considerada a venda de algum ativo no setor de shoppings? Oi, Demi, tudo bem? Acho que até responder aqui um pouco, né? A gente teve, que foi divulgado aí, até na mídia, né? A gente teve um processo conduzido aqui para uma possível
transação envolvendo dois shoppings nossos, né, o Gran Plaza e o Cidade de São Paulo. Isso daqui é uma coisa que a gente faz de forma habitual, não conversar sobre venda, conversar sobre aquisição em todas as classes de ativos que a gente tem. Então, a gente fez, desde 2019, a gente fez algumas aquisições, fez algumas transações também de desinvestimento, e o que eu sempre digo é que a gente tem trabalhado procurando as melhores oportunidades, né? Então, se a gente encontrar uma boa oportunidade de venda, a gente tenta maximizar. Se a gente também encontrar uma boa oportunidade de aquisição, a gente também vai fazer, né? Então, a gente tenta ser bem pragmático aqui, sempre tentando olhar as boas oportunidades que aparecem e tentar aí ter uma arbitragem de preço que a gente não vê no mercado público, né? Então, no mercado de ações, algumas vezes a gente vê no mercado privado uma transação entre dois players. Então, e aí no caso até falando um pouquinho mais aqui dessa transação do Bradesco em si, né? A gente era uma tomada habitual de preço que algumas vezes a gente faz, e acabou saindo na mídia, por isso que a gente divulgou. Então, não teve nenhum problema específico em relação àquela transação, foi algo habitual, tá bom? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas por escrito, utilize o campo de Q&A seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Valdeir Batista, da Centro Investimentos. E ele diz: Bom dia, meu nome é Valdeir. Eu sou investidor de pessoa física. Gostaria de saber qual é a estratégia para a amortização da dívida no ano de 2025, uma vez que o caixa da SIM está cada vez mais baixo. Bom dia, Valdir. Obrigado pela pergunta. A gente tem algumas opções aqui para 2025. A primeira delas é que a gente pode rolar essa dívida, ou seja, tomar um financiamento para pagar essa obrigação em 2025, que é sempre uma opção e é muito usual aqui, né, no mercado. A segunda análise aqui é que a gente começa a gerar caixa, principalmente pela queda de Selic, né? Os ativos estão crescendo a duplo dígito e a gente vai ter aqui provavelmente um corte aqui de juros que vai trazer bastante resultado para a gente. Então, nos próximos meses a gente vai avaliar o que e sempre depende, né, se você vai se realavancar ou não, depende do seu custo de oportunidade, né? Se tem projetos novos para investir, se não tem, então qual que é o custo de capital dos acionistas, enfim, tudo isso entra na equação para decidir se a gente vai realavancar, se a gente vai diminuir a alavancagem, enfim. Mas eu acho que acho que o ponto mais importante que a gente tem tido essa diminuição de saldo de caixa tem sido uma opção racional, né? Acho que não é preocupante, acho que é um caixa bastante confortável para a gente trabalhar, tendo em vista que o nosso setor é de renda, então a gente tem uma volatilidade relativamente baixa aqui dos resultados, e a gente deve gerar mais caixa mesmo dos ativos nos próximos anos. Então, talvez a conta aqui, hoje a gente está com 300 milhões em caixa, vai ter 200 milhões, mas tem que lembrar que tem um net positivo começando a partir de hoje, a partir desse trimestre aqui, a gente já vê um FFO positivo que a gente espera, não é um guidance, mas a gente, pela lógica aqui, né, juros caindo e os ativos indo bem, a gente espera que continue com essa tendência positiva. Tá bom? Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Reinaldo Veríssimo. E ele diz: Parabéns pelos resultados. Num cenário de Selic menor, provavelmente teríamos revertido o prejuízo. Dúvida: considerando os juros de médio prazo, há a possibilidade de follow-on? Oi, Renato, tudo bem? Thiago, de novo.
Assim, no difícil ainda a gente falar de follow-on, né, dado que a gente acha que tem um descolamento muito grande do que a gente acredita que é o valor da companhia versus o que ela está sendo negociada hoje no mercado, né? Então, isso aqui implicaria num preço de uma nova emissão muito baixo, né? Então, nesse momento, assim, a gente não está enxergando nenhuma possibilidade de follow-on. Mas, de novo, né, como eu falei, em relação aos ativos, a gente tenta ser bem oportunista quando a gente tem aparece alguma janela. Então, a gente sempre acompanha, obviamente, o mercado de capitais também, e aparecendo uma boa janela, indicando que a gente tenha uma boa perspectiva aí de fazer um bom follow-on, a gente não se negaria a fazer. Mais uma vez, para as perguntas por escrito, utilize o campo de Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Herrera, da Condor Insider. Bom dia, pessoal. Por favor, vocês poderiam falar um pouco sobre o que tem visto no mercado a partir do mês de julho e primeiros dias de agosto? Já dá para ter uma perspectiva, uma expectativa de que o terceiro trimestre de 23 deverá ser melhor do que o segundo tri de 23? E o quarto tri de 23, pela sazonalidade do setor, também deveria melhorar, certo? Com base nisso e a queda dos juros, vocês esperariam voltar a apresentar lucro contábil em 2023? Bom dia, obrigado, Carlos, pela pergunta. Julho e o começo de agosto foram muito bons. Assim, acho que o segundo trimestre houve uma desaceleração, apesar do resultado robusto de 7% de crescimento de venda, e NOI crescendo a duplo dígito, ele foi pior que o primeiro tri, né? Porque o segundo tri do ano passado foi bem robusto também. Agora o terceiro tri começou muito bem. O fluxo nos shoppings tem aumentado bastante. Para você ter uma ideia, as vendas em julho devem crescer em torno de 15%. Então, tem uma aceleração aqui em relação ao segundo trimestre. O same-store sale também deve ficar em duplo dígito versus 3% que a gente apresentou. Pelo menos é o que a gente viu até julho, né? Então, por esses dados, a gente espera, sim, que o terceiro trimestre seja bom também. O quarto trimestre, você tem razão, tem uma sazonalidade interessante, especialmente pelo Natal. O fim do ano é muito forte nos shoppings, mas o resultado contábil ele já consegue antecipar um pouco esse fator de sazonalidade com linearização de aluguéis, né? Então, geralmente você tem aluguéis dobrados na maioria das lojas, especialmente as satélites nos shoppings, que são linearizados ao longo do ano. Então, o resultado caixa é mais forte até do que o contábil quando você olha aqui a sazonalidade do último tri, tá? Então, acho que não deveria ter grandes aumentos aqui de resultado contábil. Em relação à sua segunda pergunta, eu acho que 2023 ainda a gente vai ter um resultado contábil um pouco mais contido, mas obviamente se você fizer a conta lá da nossa dívida bruta que é um pouco mais de 1 bi, com certeza cada ponto percentual da Selic representa bastante o nosso resultado, né? E do IPCA também. Então acho que a gente deve seguir uma tendência positiva aqui de crescimento de resultado contábil, sim. Tá? Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas por escrito, utilize o campo de Q&A seguido de seu nome e companhia. Para perguntas via áudio, por favor, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Thiago Muramatsu para que faça as considerações finais da companhia. Bom, a gente acho que até cobriu um pouco mais aqui durante a sessão de Q&A. A gente
teve um segundo trimestre, né, que a gente considerou bom. E o Hector acabou de falar, né, a gente, nos primeiros 40 dias aqui de segundo semestre, tem tido boas notícias em relação a vendas, tem tido boas notícias em relação a fluxo. A gente imagina que, obviamente, teve um pouco aqui das férias, mas que a gente deve manter um bom ritmo aqui de crescimento nas vendas e no fluxo. A gente tem conversado muito aqui com possíveis inquilinos nossos, tanto na parte de prédios comerciais, na parte de shopping center, e a gente tem sentido que esse segundo semestre ele tem boas perspectivas, né? Então, espero que eu volte aqui para daqui 3 meses, né, também dar boas notícias do terceiro trimestre, como a gente fez agora do segundo. Mais uma vez, agradeço aí a presença de todo mundo que ouviu o call, e qualquer dúvida que ainda ficar, o time de RI está todo à disposição aí para ajudar vocês. Obrigado. A videoconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.